Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula de língua portuguesa. Esta é a aula de número 19 e hoje o nosso conteúdo é marcadores de tempo e de modo e linguagem figurada. Hoje nós vamos estudar dois assuntos diferentes dentro de uma mesma videoaula. Então, pegue seu caderno e anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu e vem comigo aprender um pouco mais de língua portuguesa. Vamos lá? Gente, primeiramente, bora fazer a leitura de um texto, né? Como esse texto aqui, ele é uma lenda, já que nós estamos estudando lendas indígenas, né? Vou apresentar para vocês uma lenda, e aí a gente vai discutir o porquê que esse texto é uma lenda, e posteriormente nós vamos fazer uma análise linguística desse gênero textual a partir do uso dos verbos, beleza? Então vamos lá começar a nossa leitura. Eu acho que aqui na minha caixinha da webcam vai apagar um pouco do texto, mas vocês só escutam que dá para entender, beleza? Então vamos lá. Existiam duas tribos morando à beira de um rio, uma tribo maior e uma tribo menor. A tribo menor plantava e pescava com muito afinco e com isso começou a ter mais peixe e maior mudança de alimentos. Isso gerou inveja na outra tribo, que começou a hostilizar seus vizinhos, primeiro com palavras, depois com gestos e por fim declararam guerra àqueles que, mesmo em menor número, eram mais trabalhadores e eficientes. Indiferente a essas questões, dois jovens se apaixonaram, porém cada qual pertencia a uma tribo. O rapaz pertencia à tribo menor e a jovem à tribo maior. Apesar da guerra, os dois se encontravam às escondidas, mas um dia os guerreiros da tribo da jovem a seguiram e os encontraram namorando. Depois de espancar o rapaz e pensando que ele já estivesse morto, levaram a jovem de volta à tribo. O conselho dos anciões foi convocado para o julgamento da pobre jovem. A acusação era de traição, já que as tribos estavam em guerra e eles acreditavam que ela passava segredos para outra tribo. A sentença era de morte, mas por ela ser muito jovem e bela, convocaram os xamãs que resolveram transformá-la numa flor. O rapaz, socorrido por seus guerreiros, sobreviveu ao espancamento e tão logo se recuperou, passou a procurar desesperadamente pela sua amada. Ele chamou os anciões e anunciou que iria até outra tribo em busca de seu amor. Eles não permitiram tremenda loucura e tentaram, de toda forma, impedi-lo. Afirmaram que na sua tribo existiam lindas moças que poderiam, ser boa esposa e dar-lhes filhos fortes e saudáveis. O rapaz estava irredutível e os anciões, vendo tamanha decisão e tristeza do jovem, chamaram os xamãs para ajudá-los. Depois de muito pensar e sabendo que a jovem amada tinha sido transformada em flor, decidiram transformá-lo em beija-flor. Segundo a lenda, é por isso que o beija-flor vai de flor em flor, sempre tentando achar a sua amada. Em toda lenda indígena existe uma moral que os mais velhos ensinam aos mais novos. Nesta, está dito que nunca se deve desistir de um objetivo. Então, terminamos aqui a leitura do nosso texto e vamos começar a nossa discussão. Porque esse texto é uma lenda? E aí a resposta já está aí, né? Porque ele explica a origem, né? Ele não é ela, esse texto. É o texto. Explica a origem de algo relacionado à natureza. Nesse caso, o texto explica a origem do beija-flor e de suas ações. Além disso, a lenda configura-se como indígena, pois expõe saberes, crenças, costumes e religião ligados aos povos indígenas, gente. Então, esse texto aqui com certeza é uma lenda. Primeiro porque parte da explicação de algum fenômeno da natureza, e aí a gente vê o beija-flor como animal que está presente na natureza, é ele que bate sei quantas batidas das asas por segundo, e aí ele também sai de flor em flor, né, fazendo a coleta dos néctares, e daí está a explicação, de acordo com as crenças indígenas, de como é que o beija-flor ele foi criado. Beleza? Então, gente, uma coisa que eu gostaria de lembrar é que a lenda é um texto narrativo, tá certo? Em que se passa em um determinado lugar, em um determinado tempo, com a presença de personagens, o narrador, sempre desencadeado a partir de um enredo. Então a gente vai ter aí a lenda como mais um texto narrativo, tá? Então é uma das coisas que a gente já precisa, o quê?
marcar, beleza? A lenda como gênero narrativo. Só que, gente, toda narrativa, ela precisa estar situada em um tempo, não é verdade? Então, é a partir dessa situação, né, de tempo em que a lenda ela irá se encontrar, é que a gente vai construir isso por meio do quê? Ou nós vamos partir para os advérbios de tempo, ou nós vamos partir para o quê? Para os verbos. E os verbos, Daniel, eles demarcam tempo? Sim, vocês verão nessa aula como é que esses verbos eles vão apresentar-se quanto ao tempo dentro de uma narrativa. Como é que isso vai ajudar? Então vamos lá começar. Iniciando a discussão, como as lendas narram eventos e fenômenos que ocorreram há muito tempo, geralmente trazem formas verbais no passado. Ou seja, como as lendas elas têm esse propósito narrativo de informar, não, contar uma história que aconteceu muito tempo atrás, é óbvio que ela vai utilizar o quê? Dos verbos no passado. Mas há diferentes tipos de verbos no passado para indicar, por exemplo, uma ação que acontecia com frequência. E aí a gente vai ter as formas: pescavam, plantavam, encontravam, e uma ação que aconteceu uma vez, descobriu, sobreviveu. E o uso desses diferentes tipos de passado, além de marcar o tempo, indica em que ordem esses eventos aconteceram, pois revelam uma sequência narrativa. Então, galera, um dos aspectos para eu construir uma sequência narrativa é utilizar do quê? Utilizar desse aspecto temporal para eu determinar o quê? As ações em que o meu personagem ele veio desenvolvendo ao longo da narrativa. Então, gente, como uma forma semântica mesmo, de expressão de significado, os tempos verbais eles vão modificar o sentido de um determinado verbo. A exemplo dos verbos no pretérito imperfeito, né, do indicativo, a gente vai ter determinadas situações que acontecem com frequência. Por isso que as formas verbais é pescavam, plantavam, encontravam. Tudo isso conjugado o quê? No pretérito imperfeito do indicativo. Entretanto, quando uma ação ocorre uma vez e acabou, já deu por encerrada, a gente vai utilizar o quê? De um pretérito perfeito. E daí a gente vai utilizar essas formas de descobriu e sobreviveu. Então, gente, os verbos eles vão expressar modo, tá certo? E esse modo ele vai se dar em forma de certeza, de dúvida ou de ordem, como também ele vai se situar no tempo. E esse tempo pode ser o quê? Um passado, um presente e um futuro. E cada qual vai mexer um pouco com o sentido para qual irá indicar o verbo, né? Então, se eu tenho uma ação que ela sempre aconteceu e aconteceu com frequência, eu tenho um tipo de passado para fazer essa construção semântica, essa construção de sentido. Da mesma forma como quando aconteceu alguma coisa, e aí o que acontece? Eu vou utilizar de uma determinada forma verbal, tá certo? E ainda tem outra forma do passado, que é o passado do passado. Ou seja, é um passado em relação a um fato que já ocorreu. E é aquilo que nós vamos chamar de pretérito mais do que perfeito. E aí nós temos o presente, que vai indicar as ações que ocorrem no presente, bem como também as do futuro, né? O futuro do pretérito, que se relaciona ao futuro em detrimento de um ato no passado, e o futuro do presente, que é o futuro em função do presente. Então, tudo isso a gente vai ver de um modo muito mais esquematizado, beleza? Mas aqui é só para a gente iniciar a nossa discussão, porque se uma sequência é uma ordem de fatos, e aí uma sequência narrativa é a sequência em que determinados fatos acontecem, começando por uma introdução, desenvolvendo um conflito, até chegar ao clímax e, por fim, encontrar o desfecho. Daí a sequência narrativa. E tudo isso, gente, é regido por o quê? Por um laço temporal. Porque essas ações que vão acontecendo, elas vão ter que ser muito bem marcadas para justamente a gente compreender. Será que esse personagem, ele fazia isso sempre? Será que esse outro personagem fez isso e ele não fez mais? Mas será que esse personagem, ele praticou isso em relação a um ato passado? Ou será que ele está falando de agora? Ou será que ele quer expressar uma coisa que vai acontecer no futuro?
E aí, gente, nós precisamos olhar para os verbos como que determinantes do sentido, muitas vezes do tempo em que se encontra a narrativa, beleza? E, gente, às vezes, além de apresentar o fato, precisamos expressar um desejo da ordem. Isso é fato, né? Então, quando eu tenho certeza de alguma coisa, quando eu tenho um desejo, assim, eu quero fazer isso, aí você tem um desejozinho, que ele encontre a sua amada, tipo, se você acha, né, quando você diz assim, encontre a sua amada, aí você fica... É diferente, né, a expressão dessas frases, porque eu digo assim, ele encontrou a jovem. Que ele encontre a jovem, ou encontre a jovem. Percebam que no primeiro eu digo uma certeza, no segundo eu expresso uma dúvida, um desejo, e no terceiro eu dou uma ordem, tá certo? Então, isso tudo vai ocorrer por quê? Por meio de uma ação verbal. E nesses casos, dizemos que houve mudança do modo do verbo, que passou a ser o subjuntivo, né? A partir do momento em que eu dou um desejo. E há 3 modos verbais na língua portuguesa, que podem ser usados dependendo da maneira em que se deseja expressar um fato. E aí nós vamos ter o indicativo para apresentar a ação como fato, ou seja, uma verdade, ou indicar uma certeza. Nós vamos ter o subjuntivo, que expressa um desejo, uma possibilidade, uma dúvida, bem como o imperativo para dar uma ordem ou fazer um pedido. Então, gente, tudo isso aí a gente precisa saber. Por quê? No momento em que nós formos construir um determinado texto, nós precisamos saber qual verbo, em qual tempo e em qual modo eu utilizar para dar um sentido correto para aquilo que eu desejo construir, beleza? Então, o indicativo, os verbos eles vão estar divididos em 3 modos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Por isso que a gente tem presente do subjuntivo e presente do indicativo, tá? E aí a gente vai perceber que esses aí são diferentes, né? Porque eles expressam modos diferentes. Então, o indicativo ele apresenta o fato como verdade e também indica uma certeza. Mas o subjuntivo não faz essa função. O que o subjuntivo faz? Ele expressa um desejo, uma possibilidade, uma dúvida. Olha, que ele encontre sua amada. Gente, não está dizendo que essa pessoa vai encontrar a amada, está desejando que encontre, tá certo? E daí a gente vai ter o quê? Os verbos conjugados no subjuntivo. Da mesma forma, gente, quando eu quero dar ordem, um conselho, certo? Fazer um pedido para alguém, eu vou utilizar o que? Dos verbos no imperativo, ou seja, faça, diga, repita. Então, nos textos de vocês, nos textos não, nos enunciados das questões de vocês, há vários e vários e vários e vários exercícios que tem aí verbos do imperativo dando o comando da questão, beleza? Então vamos lá. Para a gente fechar esse conceito de tempo e modo verbais, então os tempos verbais situam a ação no tempo, ou seja, os tempos verbais eles são responsáveis por situar a ação no tempo, no passado, no presente ou no futuro, certo? Então, se ela ocorre, né, se essa ação ocorre no momento em que se fala ou se escreve, ou no momento anterior ou posterior a este, né? Presente, passado e futuro. E existem 3 tempos básicos. É o presente, o pretérito e o futuro. O pretérito é passado, tá, gente? Então, não confundam, pelo amor de Deus, essas palavras. E daí a gente vai ter os modos verbais, certo? Que indicam a maneira como os verbos se expressam. Ou seja, se ele vai exprimir uma dúvida, se ele vai exprimir uma certeza, se ele vai exprimir uma ordem, os modos verbais eles são responsáveis por isso, tá? Então, gente, em relação aos tempos e os modos verbais, a gente vai ter no modo indicativo, ou seja, aqueles que indicam certeza, eu vou ter o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais do que perfeito, futuro do pretérito e futuro do presente. Da mesma forma como eu vou ter no modo subjuntivo, mas agora eu só vou ter 3 tempos verbais lá, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo, o presente do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. E o indicativo presente não, ou é imperativo afirmativo ou é imperativo negativo, ou seja, a ordem ou a não ordem. É muito simples. Então a gente vai ter
esses tempos verbais e também as expressividades de ordem dadas pelos modos e pelos tempos, tá certo? Então, observem essa tabela bem aqui. Eu tenho ali os meus modos verbais, tais quais eu coloquei para vocês, né? Indicativo, subjuntivo, imperativo afirmativo e afirmativo negativo, né? Que é o... Não, é imperativo negativo, que trocaram ali a palavra. E aí eu vou ter os meus tempos verbais. O presente, ele consegue. Então, o presente, ele vai expressar uma ação que ocorre naquele momento, certo? Em uma ação presente mesmo, tá? De no momento, instantaneamente. Bem como eu vou ter o quê? O pretérito perfeito, que ele vai expressar uma ideia que aconteceu no passado e que foi finalizada no passado e não aconteceu mais. Ele conseguiu. Do contrário do pretérito imperfeito, que é o quê? É justamente aquela ação que ocorreu no passado e vem acontecendo até o presente, ou seja, ele conseguia, certo? Então, quando eu digo assim, ele conseguia tirar boas notas, eu venho dizendo que no presente momento ele não tira mais boas notas, mas que no futuro, desculpa, no passado, ele vinha tirando notas boas, beleza? E aí eu tenho o pretérito mais do que perfeito, que é o passado em relação ao passado. Por isso que é mais que perfeito, né? Ó, a gente tem o pretérito perfeito, que é uma ação que concluiu. Mas o que é que acontece? Quando eu expresso o pretérito mais que perfeito é em relação a algo que aconteceu a um fato passado. Então, ele conseguira. Então, eu digo assim, ela disse que ele conseguira tirar boas notas. Ou seja, quando eu digo isso, ela disse, esse disse já está, ó, do passado. Mas, quando eu coloco o conseguira, é uma ação de muito antes, certo? Muito antes do passado. Então, o pretérito mais que perfeito é isso. Da mesma forma, gente, que eu vou expressar um futuro, tá certo? Esse futuro que a gente coloca, olha, você irá conseguir, você conseguirá, tá certo? O futuro presente, que é o quê? Em relação ao momento em que eu disse, né? Então, ou do que eu estou dizendo naquele momento em relação ao futuro. Só que, quando um futuro é em relação a um fato passado, tá certo? Eu vou usar o quê? Um futuro do pretérito. Então, os próprios nomes aí dos tempos verbais já dizem o que eles irão expressar. Eu vou mandar um TD para vocês com tudo isso bem catalogado assim, beleza? Então, bora lá. Eu vou ter o subjuntivo, tá certo? Com os tempos presente, pretérito perfeito e futuro, da mesma forma como eu disse para vocês. E o presente, gente, é que ele consiga, ou seja, vem acompanhado desse que aí, tá certo? Olha, que ele consiga. E ele vai expressar o quê? Um desejo a partir de um tempo presente, tá? Pretérito perfeito, olha, se ele conseguisse, ou seja, expõe uma possibilidade, uma dúvida, tá certo? Então, é em relação ao passado, mas vai fazer isso. Então, o futuro é quando ele conseguir, ou seja, não se tem certeza se ele vai conseguir ou não, mas é relacionado ao quê? Ao quando, tá? E o imperativo afirmativo ou imperativo negativo, é basicamente assim, consiga, não consiga. Por quê? Porque eu dou a ordem ou eu não dou a ordem, tá certo? Não faça, digo que não, não faça, ou digo que faça, tá certo? E aí o imperativo negativo, o imperativo afirmativo, eles vão ter modos, tá certo? De serem construídos. E aí eu vou passar tudo isso bem direitinho para vocês dentro de um TDzinho que eu irei mandar, beleza? Então, gente, passando desse conteúdo do verbo, agora a gente vai para um outro conteúdo que é diferente. Então, não se assustem, pelo amor de Deus, com essa mudança de conteúdo, porque aqui a gente está falando o quê? De modos estruturais da sentença, né? Das frases. Entretanto, agora a gente vai passar para uma outra coisa, que é o sentido em que as palavras elas vão expressar. E não, essas palavras não são verbos, são outras palavras, beleza? Então, só para eu fechar e pincelar aqui com vocês, essa questão dos elementos, os marcadores de tempo e de modo, eles são utilizados justamente para quê? Para determinar a expressividade do verbo, bem como o tempo, tá certo? E aí a gente vai ter que saber como é que eu utilizo cada tempo desse. Tranquilo? Gente, passando por esse conteúdo que eu adoro, certo? Que é a linguagem figurada. A gente já estudou isso na aula sobre semântica e substantivos.
em que nós estudamos as palavras no sentido denotativo e conotativo, mas agora a gente vai perceber como é que os sentidos conotativos eles vão formar algumas figurinhas de linguagem que vão dar um estilozinho, tá certo? Uma maquiagemzinha para o texto, beleza? Então bora lá! No texto dessa aula, um aspecto pode chamar nossa atenção: a maneira como as palavras e expressões podem ser empregadas com significados diferentes do uso. Aqui estamos habituados com o objetivo de construir imagens e criar ideias e significados novos. Ou seja, algumas palavras elas vão ganhar um novo significado por conta da conotação, né? E a partir dessa conotação, a gente vai construir imagens, construir ideias e dar significados novos a uma coisa que antes não teria aquele significado, que é o significado denotativo. Então, com a construção da conotação, a gente vai criar o quê? Uma linguagem figurada. Por exemplo, vamos voltar lá para o nosso texto. Beija-flor beija? Será que o beija-flor beija mesmo? É aquele beijo assim? Não, né? Porque a ação de beijar, uma manifestação consciente do carinho, é própria dos seres humanos e não de animais. Porém, no poema, no texto, olha aí, eu troquei no texto, esse verbo foi empregado para criar um significado novo sobre a ideia do amor. O verbo beijar não foi empregado no sentido próprio, ou seja, não foi empregado no sentido denotativo. Como ação entre seres humanos, ele foi empregado no sentido figurado, com o objetivo de expressar criativamente uma aproximação entre a flor e o beija-flor. Ou seja, a gente atribuiu uma ação humana a uma planta e um animal. E aí, Daniel, o que aconteceu isso? O sentido da palavra beijar mudou. Antes era denotativo, agora passou conotativo. O que aconteceu? Que negócio foi esse? Gente, não se preocupe. Foi o uso de uma linguagem figurada, ou seja, uma nova construção de sentido para dar um quê? Estilozinho diferente ao texto, beleza? Então, gente, recursos da linguagem como esse, que mudam expressivamente o sentido das palavras, são chamados de figuras de linguagem. Com eles é possível criar novos sentidos com as palavras e expressões da língua. Vamos conhecer um pouco mais algum desses recursos, mas já, antes de explicar. Então, gente, o que acontece? Os autores, os escritores, quando estão escrevendo o texto dele, querem dizer assim, dá uma maquiagem no texto, né, e dar uma enfeitadinha, eles vão recorrer a qual recurso? Eles irão recorrer às figuras de linguagem. Por quê? Porque estas são responsáveis por uma nova construção de sentido das palavras, certo? Então, as figuras de linguagem, elas sempre estarão em sentido conotativo, tá certo? E elas são usadas para criar novos sentidos e, assim, dar uma expressividade diferente para o texto, coisa que antes, se eu atribuísse ali uma palavra no sentido denotativo, não surtiria o efeito, né? Então, não daria uma beleza que os autores eles irão recorrer. Daí, gente, hoje... Calma aí. Espera aí. Já a gente vai. Então, hoje nós vamos estudar... Olha, são várias figuras de linguagem. Várias figuras de linguagem. Entretanto, hoje nós vamos ficar apenas com 3, tá certo? Que é a personificação, a metáfora e a comparação. Provavelmente que a metáfora vocês já tenham ouvido falar. Talvez não saibam o que é, mas que ela existe. E eu vou explicar para vocês, tá? Mas vamos começar agora pela personificação. Vamos olhar esse poeminha aqui, ó, que é sobre o beija-flor, né? E aí, de que vive o beija-flor? De beijar, responde a flor. Isso não tem cabimento, protesta irritado o vento. Observe, o beija-flor beija, o vento protesta irritado. Gente, beija-flor é um animal, e aí foi atribuído o quê? Um ato humano, né? Esse animal, da mesma forma do vento, o vento a gente nem vê, né? E como é que o vento vai protestar irritado? O que acontece? Porque protestar é uma pessoa reivindicar algo, tá certo? E isso é uma atitude humana. Mas como é que o vento tá fazendo isso? Olha, gente, nesses versos, o beija-flor e o vento praticam ações que são próprias dos seres humanos, como beijar, protestar e ficar irritado, beleza? E essas ações estão em sentido figurado. Dizemos que é uma figura de linguagem chamada personificação. E o que é personificação, Daniel? Personificação é a figura de linguagem que consiste em atribuir qualidades e ações que são próprias dos seres humanos a seres não humanos, como os animais, as plantas, os objetos. Então, quando eu digo assim, ó, deixa eu ver, o cavalo gritou. Cavalo não
grita. Por quê? Só quem pode gritar é um ser humano. Então, eu estou dando o quê? Uma personificação a uma atitude do cavalo que é humana, tá certo? E aí quando eu digo assim, vamos dizer que a bola correu vários quilômetros. Bola não corre, gente, porque quem corre é o quê? Ser humano. Então atribui o quê? Um novo sentido ao verbo correr, tá certo? Que foi personificado para dar o objeto uma atitude humana. Então, é isso que eu chamo de maquiagemzinha, tá certo? Que eu boto ali uma maquiagem, muda e dá outro sentido, né? Que quando a gente não passa maquiagem, assim, as mulheres, né, e também alguns homens passam maquiagem, não ficam novos, ou novos não, desculpa, eles ficam diferentes, é a mesma coisa, gente, que a personificação e as outras figuras de linguagem fazem, né? Eles dão uma nova expressividade àquele texto. Então, a personificação é a atribuição de qualidades e ações que são dos seres humanos a outros seres que não são humanos, como os animais, as plantas e os objetos. E aí, galera, nós vamos chegar para a mais famosinha de todas as figuras de linguagem, que é a metáfora, tá certo? E a metáfora é muito simples de entender, tá certo? Porque a metáfora é basicamente o quê? Uma comparação que nós fazemos de coisas de modo implícito. Então, vamos lá. Minha colcha, o texto Elegia, né, do Mário Quintana, um dos grandes escritores brasileiros, e aí ele começa assim, ó. Minha vida é uma colcha de retalhos, todos da mesma cor. E aí, gente, o que é que está acontecendo? Será que tem uma comparação aqui, ó? Minha vida é uma colcha de retalhos, todos da mesma cor. Daniel, não entendi. Quer dizer que a vida dele é monótona, né? Uma colcha de retalhos, toda a mesma cor, todos da mesma cor, é uma vida monótona. Mas só que, em vez de eu dizer uma vida monótona, eu preferi dizer de uma forma mais bela, né? A minha vida é uma colcha de retalhos, todos da mesma cor. E aí, o que foi que eu atribuí aí, Daniel, essa diferença? Gente, eu atribuo isso ao quê? Uma metáfora, tá certo? Para eu comparar a minha vida monótona ao quê? A uma coxa de retalhos que é todas da mesma cor. Então, eu fiz uma comparação da minha vida a uma monotonia, tá certo? Que é uma rotina igual. E aí, em vez de utilizar a minha vida é monótona, eu disse o quê? De um modo muito mais poético, minha vida é uma coxa de retalhos, todos da mesma cor. Eu não, né? O Mário Quintana que disse isso. Então, gente, nesse texto, a pessoa que fala no poema estabelece uma relação de semelhança entre a vida dela e uma coxa de retalhos. Assim, a palavra vida ganha um novo sentido que não é o seu significado comum, é um sentido figurado, isto é, fora do seu sentido. E essa figura de linguagem recebe o nome de metáfora. Ou seja, a partir do momento em que eu faço uma comparação, tá certo? Entre coisas de um modo muito mais implícito, eu vou dar um novo sentido a esta palavra e eu vou estar utilizando o quê? De uma metáfora, beleza? Então, gente, a metáfora é uma figura de linguagem que o novo sentido é acrescentado ao sentido próprio de uma palavra. Em vez de se dizer, por exemplo, que uma pessoa é bonita como uma flor, se diz a pessoa é uma flor. Isso é feito por associação de significados ou pela relação de semelhança que se estabelece entre dois ou mais termos. Como assim, Daniel? Gente, eu posso dizer que uma pessoa é bonita como uma flor, ou seja, eu estou fazendo uma comparação entre a pessoa e a flor. Mas a partir do momento em que eu não uso esse como, digo só, olha, essa pessoa é uma flor, eu estou fazendo o quê? Uma associação de significado. Por quê? Nós temos uma ideia de que flor é uma coisa linda, uma coisa cheirosa, uma coisa muito boa, tá certo? E aí, quando eu digo que uma pessoa é uma flor, a gente atribui as características que nós damos à flor a essa pessoa. Mas eu faço isso o quê? De um modo implícito, eu não digo que essa pessoa é como uma flor, eu digo que ela é, tá certo? E aí a gente vai perceber o quê? Que esse flor, ele vai pegar todo o seu sentido e transferir para a pessoa a que ela foi comparada, tá certo? Então, a gente precisa estar bem atento porque metáforas, meu pai, nós utilizamos todos os dias, a todo momento. Quando eu digo assim, eu digo assim, nossa, você é um anjo do céu. Você tá, tipo assim, dizendo que a pessoa é como um anjo do céu, mas tem um outro sentido aí, né? Tem um sentido, assim, meio irônico, pra não dizer outra coisa. Então, bora lá, gente. Outra figura de linguagem que existe na língua portuguesa é a comparação, que no contrário da metáfora, que é implícita, aqui a comparação é completamente explícita, ou seja, a gente vai olhar para determinadas marquinhas, tá certo? Linguísticas lá no texto
e a gente vai perceber que essa comparação ela existe, tá? Então a comparação ela consiste na aproximação entre dois objetos por meio de uma característica semelhante entre eles, dando a um as características do outro. Difere da metáfora porque possui obrigatoriamente termos comparativos, tal como, são, como, tanto quanto, etc. Ou seja, gente, olha, a comparação ela é tão explícita que ela vai utilizar dessas palavrinhas aí, ó. Nossa, Daniel é tal como Saul, ou seja, eu estou comparando Daniel ao Saul, tá certo? Oh, nossa, Daniel ensina como a Carol, tá certo? Então eu estou comparando o modo como a Carol ensina ao modo como Daniel compara. E isso eu estou fazendo o quê? De um modo explícito, gente. Olha, quando se for de modo explícito, assim, ó, Daniel é a Carol, tá certo? Se fosse de modo implícito, eu diria assim, ó, Daniel é a Carol. Mas de modo explícito, eu digo, olha, Daniel é como a Carol, beleza? Então, gente, olhem aqui. Tempo é como dinheiro. Neste exemplo, vemos o principal definidor de uma comparação. A palavra traz explicitamente a ideia de que o tempo é tão valoroso quanto o dinheiro, tá certo? Então, tempo é valoroso como o dinheiro. A gente dá valor ao tempo, então quando eu digo que tempo é dinheiro, a característica do dinheiro passa para o tempo. Só que agora o quê? De modo explícito. Por quê? Porque tem um como ali, beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. As atividades estão lá nas páginas 45 e páginas 48, tá? Das questões 10 a 18. Ah, 48 e 49. Então, um beijo para vocês, se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.